a autoridade máxima do país, num grupo de WhatsApp, com gente falando de golpe de Estado e ele dizendo o seguinte, ó, vai fundo. Entendeu? E eu acho que essa é a oportunidade para a gente engatar algo que eu tenho dito aqui, porque todas essas notícias, Daiane, elas geram na população um sentimento de frustração e impotência. Por quê? Veja bem, é roubo de joia, é tudo que a gente sabe, não vou enumerar aqui os crimes do Bolsonaro. Rachadinha, tudo que a gente sabe. Eu acho que talvez um dos crimes mais graves dele ainda está por ser melhor esmiuçado. No começo do mês, alguma parte de semanas aí, explodiu a notícia de que a Caixa Econômica Federal, entre o primeiro e o segundo turno da eleição do ano passado, decidiu dar crédito consignado para gente que recebe o Auxílio Brasil. Tá? Deixa eu fechar aqui o WhatsApp, senão vai ficar perturbando a gente aqui. Então, o que acontece? Consignado do Auxílio Brasil, que é aquele cara, o Daiane, que está muito mal de situação, por isso está recebendo o Auxílio Brasil. E aí dá um consignado para esse cara na Caixa, a área técnica da Caixa diz o seguinte, olha, não pode fazer isso, porque não há segurança dos recursos investidos, de retorno, e deu várias explicações, até por saber que aquilo era proibido, porque mesmo o mais neófito dos políticos sabe que você não pode fazer esse tipo de gasto em período eleitoral. Na verdade, por exemplo, até o início, você tem que parar quando começa a campanha eleitoral, que em geral é em junho. Então você não pode ficar fazendo programas aí, principalmente para dar dinheiro para a população. Ele gastou, você sabe quanto entre o primeiro e o segundo turno de 2022, com essa política? Ele gastou 7 bilhões de reais. 7 bilhões de reais. Nenhum banco aderiu a esse programa do Bolsonaro, porque eles não são bestas. Só a Caixa que entrou nessa, nem o Banco do Brasil não quis. Tá? E agora essa bomba explode. Eu acho que isso é tanto escândalo. E não quis por uma razão, né, porque ia emprestar para alguém que não tinha nem como pagar, porque estava usando o dinheiro. Em tese, seria descontado o Auxílio Brasil, tal, cara. Mas isso é algo que, evidentemente, geraria uma contestação na justiça. Sim. Então, você veja bem, o sujeito ele está recebendo, sei lá, R$500, R$600 do Auxílio Brasil, que ele aumentou só para o período eleitoral, né? Imagine só. Ele aumentou o Auxílio Brasil para R$600 só enquanto durasse a eleição. E os caras votaram nele assim mesmo. E aí, o que é que acontece, Daiane? Ele gasta esses 7 bilhões de reais e o sujeito ele pede o empréstimo, só que depois os outros bancos não quiseram entrar nesse negócio pelo seguinte, porque isso é legal. E depois aí quem emprestou fica com o bico da mão. Exato. Entendeu? Depois que estoura a bomba. Mas o cidadão, aí a gente entra no primeiro item da pauta que eu te enviei, que é aquele artigo pequeno 247. Vou botar aqui na tela já. Na sexta-feira passada, que o Moraes está prendendo o Bolsonaro aos poucos, está prendendo o Bolsonaro em capítulos. E o que é que acontece? O cidadão comum, eu entendo, eu fico imaginando os comentários aqui, eu não estou lendo hoje, mas quando eu fico vendo os comentários aqui, lá no canal, né, no blog da Cidadania, eu fico vendo esses comentários, a pessoa, poxa, mas quando vão prender esse cara? Ele faz o que ele quer, e não sei o quê, eu já desisti, e é verdade, né? É verdade. A gente tem que dar razão para as pessoas que realmente é um sentimento de frustração. O problema é o seguinte, primeiro, a gente tem que entender, o Bolsonaro não foi julgado, ele tampouco foi denunciado, ele tampouco foi indiciado, o processo nem começou. É proibido você pregar a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5º, ela diz aquilo que foi desrespeitado em 2018 contra o Lula. E ela diz o seguinte, que ninguém será preso antes do trânsito em julgado de um processo penal. Ou seja, quando não couber mais recurso da decisão daquela instância. Então, isso foi violado pelo Lula e o Lula foi absolvido e hoje é presidente. Não só por isso, por outros abusos, e até pela prisão, por exemplo, a prisão extemporânea da busca e apreensão, que levaram ele para o aeroporto de
de Congonhas, e todos os abusos que eles fizeram contra o Lula e contra tantos outros. O que é que o STF, que é quem pilota essa jossa, está fazendo? Está fazendo o seguinte: vamos tomar todos os cuidados para tomar uma decisão correta, coerente, inquestionável, até porque ele tem uma horda, ele tem um exército de lunáticos que o seguem, e isso não se sabe o que pode gerar se não for extremamente bem fundamentado. Quando você fala de outras questões, de consignado, de auxílio emergencial, você fala de rachadinha, você fala de outras coisas, fica mais difícil para o cidadão entender. Por que está se dando tanta ênfase nesse caso das joias, além da razão óbvia que é o absurdo, não é? Que é esse caso das joias, a vergonha que é, mas é um caso que a população entende. A população entende com mais facilidade que o cidadão, que o Bolsonaro roubou mesmo, roubou joia. Acabou. Não precisa ser um gênio para entender, economista, nem nada. Qualquer um entende. Mas o que a gente tem que entender é o seguinte: como é que você vai prender alguém que não foi sequer denunciado? Né? Ele precisa ser denunciado à justiça, ainda tem tudo em fase de investigação. Só existe a Constituição, só permite que se prenda alguém na seguinte condição: se tentar obstruir a justiça, se tentar atrapalhar o processo, se tentar subornar testemunha, ameaçar testemunha, destruir provas, fugir. Caso contrário, não pode prender. Isso não é o Alexandre de Moraes, não é o Eduardo, não é o Lula, não é ninguém. Isso é a Constituição da República Federativa do Brasil, que foi pisoteada em 2018 para prender o Lula, e deu no que deu. Anulou tudo, desmoralizou o judiciário. Então, eu digo para vocês, tão certo como dia é dia e a noite é noite, o Bolsonaro vai ser preso.